Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, amigos e amigas que têm assistido aos meus vídeos. Esse tem por título A Sublime Presença de Deus. Agradeço a Deus também pela vida, pelas oportunidades. Uma das grandes dificuldades para as pessoas na atualidade é manter-se ligado às mudanças que ocorrem de maneira muito rápida. Falamos principalmente das enormes conquistas tecnológicas da humanidade. Para acompanhar todas as mudanças, lançamos mão da inteligência, que, como atributo do espírito, precisa ser exercitado de forma constante, para que a gente vá aprimorando os conhecimentos. Daí a necessidade das reencarnações, o que é absolutamente racional, pois possibilita um aprendizado contínuo e é demonstrado, através da reencarnação, a justiça de Deus, dando a cada um de nós exatamente aquilo que precisamos e merecemos receber também. Daí o vermos tantas diferenças na sociedade, umas pessoas com saúde, outras sem saúde, umas pessoas em condições financeiras ou materiais muito boas, outras extremamente pobres. Tudo isso está ligado àquilo que nós fizemos. Se não nessa reencarnação, nessa vida que vivemos agora, fizemos isso em reencarnações anteriores. Aí está explicado, então, as diferenciações que a gente observa dentro da sociedade. São das coisas materiais, melhor dizendo, das coisas materiais, nós temos grande dificuldade de entender. Das coisas espirituais, então, cresce ainda mais a necessidade de esforço. Afinal, nós ainda somos espíritos em processo de desenvolvimento espiritual, intelectual, e que estamos encarnados no planeta Terra por necessidade, e o planeta Terra é um planeta de expiações e de provas, onde existe ainda muito desequilíbrio. Como ainda estamos muito ligados à matéria, sem conseguir enxergar as coisas do Espírito, apesar de termos recebido as lições de Jesus já há mais de 2000 anos, temos necessariamente de nos esforçarmos para entender que somos filhos de Deus, e Deus é um Pai de justiça, de amor e de caridade. Constatação que ainda estamos muito longe de compreender, ou mesmo de aceitar, pois acima de tudo devemos entender que Ele nos dá todas as oportunidades para que nós sejamos felizes. Mas a gente nem sempre consegue compreender isso. Quase sempre, diante dos problemas, que são naturais, nós preferimos reclamar. Cada um de nós enxerga Deus de acordo com a sua bagagem espiritual. Então, existem aqueles que não o compreendem, o que é o caso da grande maioria de nós, os espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Quando Moisés, o grande legislador do povo judeu, há mais de 3.500 anos, recebeu os 10 mandamentos morais, foi passado para a humanidade de forma afirmativa e objetiva o que não deveríamos fazer. Com essas regras morais, recebemos também a informação de que havia apenas um Deus, que era o Criador de todas as coisas. Estávamos engatinhando ainda nesse entendimento, na época de Moisés. Mas, na realidade, aquele Deus da época de Moisés era inclemente, impiedoso em relação aos que não lhe obedeciam. Então foi passado para eles, então, um Deus que não perdoava, apenas castigava, e infelizmente, passado aí milênios, muitos ainda acreditam assim, que Deus pune, que Deus castiga, que os sofrimentos que nós passamos é castigo de Deus, que a pandemia é castigo de Deus, enfim, todas as coisas que a gente não consegue compreender ou que a gente quer se livrar da responsabilidade, a gente sempre diz que é
Deus quem quis assim. Esse Deus vingativo, ele seria substituído de forma definitiva pelos ensinamentos trazidos por Jesus. Jesus, o divino mestre, que espalhou amor entre todos os habitantes do planeta. Então, Jesus veio nos trazer exatamente Deus como Ele é. Ele demonstrou, Jesus, com as suas lições, que Deus é Pai, sim, Criador de todas as coisas, sim, mas é amoroso, é justo e é bom. As bases de um reino divino seriam definidos e delimitados pelo exercício do amor, que deveria se estabelecer entre todas as pessoas. Isso ainda não ocorreu, mas vem se espalhando pelo planeta. Muitas pessoas vivem essa situação de amor, de espalhar amor às criaturas. Não está ainda entre todas as criaturas. Daí o estarmos ainda em um planeta que é um planeta de provas e expiações, onde ainda existem muitas maldades, existem muitos desequilíbrios, mas existem muitas coisas boas também. É que nem sempre as coisas boas são trazidas ao público. Aqui, por exemplo, em meu canal no YouTube, eu trago notícias boas, de confiança, de otimismo. Evidentemente que eu não deixo de enxergar as coisas que são ruins, que acontecem ainda conosco. Mas uma coisa é certa, nenhuma dessas coisas é de Deus. Todos os desequilíbrios, todas as maldades provêm das nossas ações e não de Deus. Aquele Deus de Moisés, infelizmente, ele permanece dentro de uma boa parte dos corações, apesar das lições de amor trazidas por Jesus. Basta observar os acontecimentos do cotidiano e fica fácil chegar-se a essas conclusões. A falta de compaixão, de respeito ao próximo, a inexistência de paciência, as agressões verbais e físicas, os atentados contra os próprios familiares, são provas de que ainda permanecemos acreditando que, ao tomarmos qualquer decisão que contraria as leis de Deus, estas não vão nos acarretar nenhum débito em nossa conta corrente da nossa moralidade, nossa conta corrente moral. Basta apenas, acredita-se, justificar as nossas ações, tal qual se fazia no tempo de Moisés, onde o que valia era o que foi ensinado na época, ou seja, o olho por olho, dente por dente, para que a gente fique quites com Deus. Se alguém me faz uma maldade, eu faço uma maldade igual ao outro e pronto, está tudo certo. E isso é absolutamente contrário à lei de Deus que Jesus veio nos ensinar. Deus é Pai, sempre. Porém, temos que caminhar sob as suas leis, leis que são perfeitas e racionais. O que plantamos, temos que colher. Não somos obrigados a plantar, mas inevitavelmente a colheita nós temos que fazer. Jesus veio ensinar a lição imortal de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que carrega em si, no seu bojo, todos os ensinamentos e todos os deveres que temos, como espíritos imortais que somos. É difícil seguir os ensinamentos de Jesus? Sim, é difícil, mas é necessário iniciar a partida para vencer as nossas imperfeições. É difícil, sim, mas é possível de vencer. Allan Kardec ensinou que se reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz em vencer as suas imperfeições. Observemos que Allan Kardec, chamado de o bom senso encarnado, nos fazia raciocinar que devemos inicialmente nos esforçar e que isso já nos serviria de estímulo para saltos mais elevados e que, inevitavelmente, devem ocorrer, afinal, estamos aqui, nessa escola bendita, que é o planeta Terra, exatamente para isso. Crescer espiritual e intelectualmente. Agindo assim, certamente, enfrentaremos as dificuldades do cotidiano que irão ocorrer, certamente.
Mas vamos enfrentá-las com muito mais otimismo e com a certeza de que nenhum mal dura para sempre e que o bem deve ser cultivado diariamente. Daí o otimismo com relação à época que nós estamos vivendo, a época da pandemia. Temos a certeza de que isso vai passar, mas certamente o passar da pandemia conta com a nossa ajuda. E a nossa ajuda está dentro daquilo que a ciência nos recomenda. Uso de máscara, o afastamento das outras pessoas, ou evitar a aglomeração, e higienizar as mãos, principalmente as mãos. Assim, nós iremos ajudar a nossa sociedade a vencer essa epidemia que está dentro das leis de Deus, claro, porque tudo que acontece está dentro das leis de Deus, mas não foi Deus quem nos enviou a pandemia, foram as nossas próprias ações, ações materialistas, insanas, sem pensarmos realmente uns nos outros. Agora, com essa tremenda tempestade que estamos vivendo, a gente tem que observar que tem que higienizar as mãos, tem que, ao chegar perto das pessoas, estar sempre de máscara, exatamente para que a gente evite o contato. Agindo assim, prevalecerá o entendimento, a harmonia e o respeito, fazendo aflorar o amor ensinado por Jesus, que é uma conquista individual. Então cabe a cada um de nós entendermos que, sem dúvida nenhuma, existe a sublime presença de Deus em todos nós, em todos os lugares. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.